primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e a generosidade da comissão organizadora que mais uma vez me aceitou neste evento. Obrigada. Bom, nos últimos anos da década de 1890, o pintor e professor da Escola Nacional de Belas Artes, Modesto Brocos, abandonou seu cargo interino no Brasil e se dirigiu a Paris e Roma, quando ele pintou um quadro, Las Tradiciones del Apóstolo Santiago em Galícia, que aqui eu chamarei simplesmente de O Tríptico de Santiago. E é uma obra que se encontra atualmente na sacristia da Catedral de Santiago de Compostela. Então, o Brocos, ele conta que ele realizou o movimento devido ao cansaço após lecionar 6 anos na escola, além da necessidade que ele tinha naquele momento de visitar os grandes centros de arte na Europa. Lá ele trabalhou por 30 meses na obra, mas ele concluiu: fui infeliz. Em Paris, não foi aceito, e em Madrid, os pintores mandaram-no para a seção decorativa. E os decoradores não o aceitaram como tal. Então, de espírito irrequieto, Brocos parecia sentir os ventos de mudança artística na Europa e algum imobilismo nas possibilidades que se apresentavam a ele como artista aqui no Brasil no final da década de 1890. Ele parecia querer experimentar a escultura, ele defendia as artes profissionais, e ele enfrentava adversidades em sua atuação como professor e artista no Brasil. Essas dificuldades podem justificar sua partida para a Europa, deixando a esposa Henriqueta Dias e o seu filho Adriano Brocos, que era bem pequeno. Então, para o artista, foi uma viagem malfadada e a sua volta agravou as dificuldades, a sua volta ao Brasil. Além das expectativas frustradas na Europa, o pintor voltou aos trópicos desempregado e ele relata ter vivido 11 anos muito difíceis, tentando sobreviver com a xilografia na sua aplicação comercial, mas que concorria naquele momento com o uso da gravura química que ele ainda não dominava naquela ocasião. Então, foi sob essa conjuntura adversa que o Brocos produziu o Tríptico de Santiago. Então, vamos observar as características gerais da obra, o seu lugar na trajetória artística do Brocos e, no final, a importância da obra para a localidade onde ela se encontra. A peça está estruturada ao modo tríptico, na qual 3 cenas aparecem divididas por um par de colunas. As cenas laterais são menores que a central e representam à direita e à esquerda a pregação e a translação dos restos de Santiago à cidade de Padrón, na Galícia. A cena central preside o conjunto e apresenta a inventio, a invenção, a revelação dos restos mortais de Santiago que repousam em um sarcófago. As cenas seguem a tradição jacobeia, que compõe o imaginário cristão da localidade e estaria presente em documentos desde o século VI. Essa documentação vai desde a Passio Santi Jacobi no século VI até ao chamado Codex Calistino, uma obra atribuída ao Papa Calixto II no século XII, mas que procede da reunião de vários documentos de várias épocas. Esse códice, ele narra o episódio da translação do corpo do apóstolo para a região da Galícia. Em resumo, Santiago Maior, filho de Zebedeu, é o apóstolo que fundamenta toda a tradição jacobeia pela atribuição, no período da Reconquista, dos restos identificados pelo bispo de Íria Flávia, na Galícia, Teodomiro, como de Santiago Maior e seus discípulos Teodoro e Atanásio. Há também a presença de uma cabeça, uma relíquia atribuída desde o século XII, como sendo de Santiago Menor, durante o episcopado do bispo Relmíris. Essas duas atribuições, registradas numa abundante documentação, se traduziram em textos e imagens e fundamentaram um culto e uma atividade artística intensa na cidade de Santiago de Compostela e em sua catedral.
As narrativas em torno do fenômeno foram sempre muito oportunas ao uso político e religioso por vários séculos e auxiliaram a formação identitária da Galícia em diversos períodos desde o início da Idade Média. Local de muitas peregrinações, o santuário viveu um período entre altos e baixos entre os séculos XVI e XIX, até que em 1879 as relíquias ocultadas em algum local da catedral foram localizadas e legitimadas por meio de um documento, de uma bula chamada Deus Onipotentes, pelo Papa Leão XIII no ano de 1884. Então, houve a partir daí uma exortação à revitalização da peregrinação ao sepulcro apostólico. Essa peregrinação ela é revitalizada, especialmente com a atuação desse bispo, o bispo de Santiago de Compostela, Martim de Herrera, que foi elevado à catedral em Roma em 1897, exatamente no ano em que o Brocos iniciou a sua pintura. Foi nesse contexto que ele pintou a obra, que Brocos pinta a obra que consta dos fundos da catedral compostelana desde 1903. Martim de Herrera estava em Roma quando Brocos ali também esteve. Do artista encontra-se ainda uma série de desenhos que se conservam no acervo catedralício, que seriam, segundo o historiador da arte galego Garcia Iglesias, resultado de um encargo realizado para a colocação de novos vitrais na fachada em 1897, que não chegaram a ser executados. O artista, o autor, aliás, o historiador da arte, ele o compara com outras obras para afirmar que existe uma afinidade eclética com outras obras nesses desenhos e que esses esboços poderiam perfeitamente ser do Brocos, porque, na visão dele, o Brocos era bom conhecedor do modernismo e do simbolismo. Então, vamos examinar o Tríptico de Santiago, né, a maneira como ele é descrito pelos historiadores da arte, e depois a posição dele em relação ao patrimônio da catedral, mas antes apresentar o que nos conta o próprio artista sobre a obra. Então, ao lado, né, do fato do Brocos dizer que ele estava cansado por tantos anos ensinando princípios do desenho, ele se dirigiu a Paris e depois a Roma e a Espanha antes de voltar ao Brasil. E ele conta que lá ele tomou um banho de arte, que ele visitou 2 salões, além da Exposição Universal de Bruxelas em 1897. Ele também já havia participado de 2 outras exposições universais, a de 1878 e 1889. Então, ele estava exposto a toda a aura de transformação artística e os seus impactos artísticos naquele momento. Então, Brocos vai dizer que, aos seus olhos, as chamadas belas artes haviam se adiantado num sentido, e isso parecia importante para ele. O quadro de gênero havia ficado de lado. Ele diz isso explicitamente. Então, além dele ter estado em Roma 2 vezes, a primeira premiado com a Bolsa da Deputação de La Coruña antes de 1882 e 1897, Brocos, então, ele se torna sensível a um novo tipo de clássico, que ele apresenta de forma eclética no seu tríptico. A ele se soma uma aura mística própria das escolhas que ele realiza. Ao descrever o seu painel, ele explica as suas intenções. Abre aspas. Ali demorei-me 30 meses trabalhando num tríptico religioso que representava as tradições de Santiago na Galícia, por mim sonhado antes de ser pintor. Empreguei o impressionismo nos céus e na portada dourados. Pintei no centro a invenção em estilo simbólico e aos lados a prédica e a chegada do corpo em estilo realista. Fecha aspas. Em outros momentos de sua trajetória artística, Brocos se preocupou com técnicas impressionistas, e sua referência textual e iconográfica do simbolismo não surpreende. Além da influência por sua formação em Roma,
há que se considerar no simbolismo uma revivescência romântica e Brockus era leitor de escritores românticos. Em sua biblioteca pessoal, nós vamos encontrar livros de autores românticos como Stendhal, dentre outros, né? Alfred de Musset e vários outros. O mistério e a subjetividade mística estão completamente de acordo com a trajetória da construção imaginária medieval da descoberta das relíquias de Santiago, na qual uma estrela é o guia de um ermitão que encontra restos de um santo no meio da floresta. A aura mística e a luminosidade enfatizadas na invenção da obra de Brockus, o formato da obra e as suas opções de articulação entre imagens e inscrições podem ter influenciado artistas como Camilo Dias Balinho, que nos primeiros anos do século XX teria iniciado o celtismo artístico na Galícia. O celtismo está presente nas narrativas de Santiago, visto que a evangelização do local encontrava obstáculos em crenças e cultos pagãos. As referências na obra de Dias Balinho fazem parte de um projeto religioso e político de valorizar a região e seus mitos hagiográficos, nesse caso com o reforço da ideia de que o Santo Graal teria sido depositado na Galícia e que a cristianização da Galícia havia se produzido bem cedo, quando os galegos ainda eram celtas, mas celtas cristãos. As duas produções em formato tríptico encomendadas seriam uma forma de reafirmar a ideia da cristianização por meio de um mito identitário, e Brockus pode ter sido inspiração para Dias Balinho. A primeira das cenas do tríptico de Santiago refere-se à prédica, a pregação em Santiaguino do Monte. Santiago aparece de pé sobre uma pedra em uma posição mais alta. Carrega um báculo em sua mão esquerda, com a qual fez aparecer ali uma nascente. Na obra do Brockus há 4 homens e 2 mulheres, uma delas com uma criança. As figuras são apresentadas de modo quase impessoal e realista, com contenção emocional. Segundo Garcia Iglesias, com formas severas e nobres. No mesmo padrão artístico, completado com o céu que tem intenção de utilização da técnica impressionista, o outro lado do tríptico refere-se ao episódio da translação do corpo do apóstolo. No primeiro plano é possível ver a barca e sua vela, e em segundo plano o depósito do corpo do apóstolo. 2 homens mais velhos e 2 mais jovens realizam a atividade. Os mais jovens, possivelmente uma referência aos discípulos Teodoro e Atanásio. As referências místicas aparecem no seu ápice na cena central do tríptico, que se refere à invenção, à descoberta do corpo de Santiago pelo bispo Teodomiro. Nela, em meio a um bosque de árvores que se assemelham a carvalhos, há um sarcófago de mármore, cuja antiguidade se pode identificar pelas estrigens. Então, para a cena central das relíquias, Brockus certamente tomou como modelo o sarcófago paleocristão de Villanueva de Lorenzá, que se encontra na província de Mondoñedo, em Lugo. Ali estariam os restos do Conde Santo, personagem lendário da Espanha medieval do século X, que teria lutado em diversas batalhas contra os mouros. Brockus é sensível à história da Reconquista e já havia expressado em A Defesa de Lugo, obra que ele executou em 1887. O sarcófago do Conde Santo tem a mesma decoração das estrigens e está sustentado por colunas e rosas, o que também foi uma inspiração para Brockus. Concluindo, o diretor técnico conservador do Museu de Santiago de Compostela, Ramon Izquierdo Peiró, considera que o trabalho de Brockus trouxe contribuições, mesmo que o artista não tenha ficado satisfeito à época de sua feitura. Sua principal contribuição está no conjunto de ações para a revitalização da tradição jacobeia no século XIX. A obra de Brockus vai compor o material que integra o patrimônio catedralício, constando no local desde 1903. Iconograficamente,
Broco se vincula à tradição clássica jacobeia, fortalecendo-a no século XIX, momento de revitalização das peregrinações. Em longo prazo, vamos encontrar em seu ecletismo a história das referências narrativas e artísticas que constituem o local e seu esforço de preservação mitosimbólica. No século XX, em 1997, os meios de comunicação na Galícia reclamavam do mau estado de conservação da peça, o que fez a Junta de Galícia promover sua restauração. Esse ato foi o que inaugurou o programa de recuperação que se seguiu nos anos seguintes. Considera-se, portanto, que se não alcançou a expectativa esperada por Brocos à sua época, sua obra contribuiu no passado e posteriormente para a história artística da Galícia. As peças de Brocos combinam modernismo com sabor historicista. São próprias do entreséculo e foram fundamentais para a conservação do rico acervo presente na Catedral de Santiago de Compostela. Obrigada.